Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muita luz, muita paz para todos. Vou pedir o nosso irmão Cauã para que ele faça a leitura da página. Boa noite, irmãos. Vamos ler o livro Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenar você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhos nos outros. Transforme os calhos em obras úteis. Não amaldiçoe o vozeiro alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza. Perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde consurará você o espineiro, remove o bondante. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, lhe dê adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é a vantagem desaprovar, onde todos desaprovam. Ampare seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Vamos agora, meus irmãos, dando continuidade, fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais esse dia com vida, com saúde, com os nossos lares, com o nosso alimento, com a nossa família reunida. Que a luz do nosso Senhor Jesus ilumine todos nós, nossos pensamentos, nossas mentes, todos que estão em nossas mentes, nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos suicidas, ilumine os hospitais, os enfermos, os trabalhadores, os asilos, os orfanatos, os presídios. Ilumine toda a humanidade, que possamos vibrar com nossos irmãos e amigos espirituais do bem, que possamos ter muita força, sabedoria, discernimento, cuidado nesse momento tão difícil, que possamos vibrar sempre no bem, auxiliando, amparando as equipes de trabalho espirituais e as materiais também, que ilumine todas as instituições espíritas, evangélicas, católicas, todas as instituições. Todos estamos trabalhando no bem, buscando a evolução, buscando a sabedoria, o amor, que possamos sempre auxiliar e amparar no bem. Ilumine a nossa instituição, nossa Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, nossos trabalhadores espirituais. Ilumina nossa irmã Aparecida do Céu, que vai fazer agora a nossa palestra a seguir. Nos dê muita força e sabedoria. Graças a Deus, que assim seja. Eu pensei que tinha parado. Vai, então volta de novo. 1, 2, 3. A Aparecida do Céu vai fazer a nossa exposição de hoje com o tema livre. E para encerrar, nosso irmão Delcio vai fazer a nossa prece. Muita luz para todos. Boa noite, queridos irmãos. Agradeço primeiramente a Deus, a Jesus e aos amigos e mentores espirituais da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas e rogo o amparo deles e dos benfeitores da instituição que representam o Centro Espírita de Caridade Rancher. É com muito amor e carinho que aqui estou para compartilhar com vocês nesta reunião online o estudo que dá início ao capítulo que abre, o capítulo 6, o Cristo Consolador, um dos capítulos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, na minha opinião, porque fala mesmo do Consolador, Kardec abre o capítulo 1 com a passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus promete aos aflitos o alívio. E é importante recordar que no capítulo anterior, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
nós vemos lá a justiça, as causas anteriores e atuais das aflições, esclarecidos por Kardec. E no capítulo 6, ele continua nos esclarecendo acerca das condições para recebermos o alívio prometido por Jesus. Então, vamos ver a passagem do Evangelho que abre esse capítulo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então nós vamos começar trazendo o significado de duas palavras-chave nesse texto, jugo e fardo. Significado de jugo eu busquei no dicionário online, tá, pessoal? Então é uma peça feita em madeira e utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado, uma canga, né? Isso seu sentido literal, mas no sentido figurado, ele tem uma relação construída por obediência. Então, jugo também, você está sobre um jugo, é uma relação construída por obediência. E o significado de fardo? Também eu trouxe dois sentidos, sentido literal e o figurado, né? Então, vamos lá para o sentido literal. Fardo é o que pesa excessivamente, carga, peso, volume. E o sentido figurado de fardo, encargos, responsabilidades, atribulações. E aí a gente pode se perguntar, por que Jesus utilizou essas duas palavras? Qual o significado dessas duas palavras para o povo naquela época? Porque a gente precisa estar atento para isso também, para o significado que determinadas palavras tinham naquela época e que hoje já a gente não pode mais interpretar ao pé da letra. A gente precisa decodificar os ensinamentos. E aí, nós vamos ver que a palavra jugo e fardo para o povo, né, naquela época, estava ligada ao domínio a que estavam submetidos pelo povo romano, né? Então era uma verdadeira, era um jugo, era um fardo para eles aquela vida, né? E só para a gente dar uma pinceladinha rápida, né? Vamos ver a situação, eu busquei, né? A situação política e religiosa da Palestina na época de Jesus Cristo, né? Então, desde o ano de 722 a.C., o país onde vivia o povo de Israel estava dominado por nações estrangeiras. E a partir do ano 63 a.C., este domínio passou a ser feito pelos romanos. Então, no tempo do nascimento de Cristo, o imperador era Otávio Augusto, e quando Cristo foi morto, o imperador era Tibério, e ele reinou de 14 a 37 de nossa era. Então, os romanos mantinham seu domínio sobre as províncias do império a ferro e fogo, e para conseguir isto, cobravam imposto de todas as nações dominadas. Gente, então a gente já imagina por que Jesus usou esse termo jugo e fardo, né? Que será leve nessa passagem dele do Evangelho. E Jesus, como sempre, né, ele se aproveitava das experiências e vivências do povo para trazer seus ensinamentos. O domínio que o povo conhecia não era nada agradável e tinha uma conotação totalmente pejorativa, lembrava imposição de encargos, cobranças de impostos, né? O povo vivia muito irritado porque não era aquele imposto justo, né? A gente percebe, né? Pela história, né? Que havia abusos, como ainda hoje a gente vê acontecer, né? A corrupção,
né, onde superfaturamentos, uma elevação de preços para além do que seria o justo. E aí nós vamos ver, nós trazemos uma reflexão, uma pergunta, né? Qual é o alívio que Jesus oferece para todas as criaturas que passam por momentos das mais altas dificuldades, dúvidas, ansiedades, incertezas, decepções e revoltas? E aí aqui a gente, lembrando lá daquela época, né? De repente, alguns naquele momento acharam que Jesus fosse libertá-los do jugo no sentido do povo romano, né, de estar pagando os impostos daquelas coisas todas. Mas essa libertação, vamos dizer assim, nesse alívio que Jesus prometia, tinha muito mais um âmbito na questão moral de deixar o povo mais sereno e tranquilo, né? E aí a gente tem a passagem do Evangelho, onde a continuação aqui da leitura da passagem do Evangelho, que é um comentário de Kardec, ó. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que lindo isso, né, meus amados? E é nesse momento em que vivenciamos, a pandemia, o medo tem permeado o cotidiano de todos nós, não é? E o Espiritismo é ele que nos dá as respostas através da certeza da imortalidade da alma, quando Jesus nos convoca nas suas bem-aventuranças. Nós passamos a entender pelo Espiritismo que as ditas promessas de Jesus não se cumprem num único momento, numa única existência. Então, nós necessitamos de uma visão bem ampla para compreendermos que somos espíritos imortais, não é, meus amados? E aí a gente já começa a receber desse evangelho essa leveza diante das dores e dos sofrimentos, não é? E aí eu trouxe também um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que trata da justiça das aflições, que diz assim, no item 3, ó, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo, quer dizer, uma mentira, né? Jesus estaria enganando e mentindo para o povo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, né? Senão a gente não vai entender. Dizem, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se por que sofrem uns mais do que outros, né? E aí nós vamos ver que todo sofrimento tem um porquê. A doutrina nos esclarece que nós fazemos as escolhas das provas que a gente vai passar aqui. Então, olha lá a questão 258,
né, Kardec pergunta, né, se quando na erraticidade, quer dizer, quando a gente estava fora do corpo físico, no plano espiritual, antes de começar a nova existência, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, e é muito importante essa questão, principalmente nesse momento da pandemia, para a gente saciar, né, a nossa sede de aquietar o espírito, de ficarmos mais serenos e resignados diante das mortes, daqueles que estão adoecidos, porque a gente sabe que todos os seus espíritos pediram sabiam dessa prova, né? E aí os espíritos responderam Kardec, ó, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí Kardec pergunta, não é Deus então que lhes impõe as tribulações da vida como castigo? Porque algumas pessoas, né, leigas, dizem que o sofrimento é um castigo, né? E no próprio movimento espírita, às vezes a gente vê aquela coisa do karma, é um castigo, tá pagando, né? E na verdade a gente tem que trocar essa palavra pagando para reparando, né? Todos nós vamos reparar as faltas que cometemos. E aí os espíritos respondem a Kardec, ó, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, olha aí, né, gente? Todo sofrimento tem um porquê, ninguém sofre à toa, então nós não estamos passando por esse momento à toa. Se a gente olhar para trás a história da humanidade, né, nós já tivemos outros períodos de pandemia. A Rádio Rio de Janeiro essa semana, ouçam a Rádio Rio de Janeiro, essa semana a Rádio Rio de Janeiro, num programa, estava lembrando, eu já tinha lido essa passagem antes da pandemia acontecer. Depois vocês procurem, nas Ilhas Maurícios tem na Revista Espírita, um companheiro que mandou uma carta para Kardec falando o que estava acontecendo lá, gente. E é super, hiper semelhante ao que a gente está passando agora. Só que o remédio, que também aumentaram do preço quando descobriram que o remédio combatia a tal da pandemia, doença que eles não sabiam o que era, mas que também dava febre e tinham muitas pessoas morrendo. E aí esse espírita, ele comenta que acho que é o quinino, que é a droga na época, né? Eles estavam com preço, superfaturando o preço, a grama era uma quantidadezinha que eles compravam da substância, né, para curar a doença. Então a gente vê como, né, a humanidade diversas vezes já passou por situações de pandemias e continuou, né? Aqueles que tinham que ir foram, né, porque era chegado o seu momento, porque escolheram passar por aquela prova, né? E aí vamos ver no capítulo 3 também do Evangelho, no capítulo 5, item 3, Kardec diz assim, ó, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, meus amigos, nós vemos que Jesus, quando colocou esse termo jugo e o fardo, né, não é uma coisa pesada, porque quando a gente tem a compreensão, né,
esse jugo vai ficar leve e suave, pois apenas impõe como dever, e aí a gente vai entender por que ele faz que o jugo é leve, né? O amor e a caridade. Então, se a gente usar, né, de caridade em todas as situações, ser compreensivo, então a gente vai ter um jugo leve, né? Eu não vou ficar tão exigente com o outro, porque eu vou estar aplicando, né, o BIP, né? E para finalizar, eu vou falar aqui lembrar essa questão 886, que fala, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, que a gente no movimento espírita brinca de BIP, né? E aí os espíritos finalizam dizendo aqui, ó, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, né? Então, meus queridos, muito obrigada, que Jesus abençoe a todos nós, que abençoe, e certamente Ele está abençoando essas almas desses nossos companheiros que estão retornando à pátria espiritual. Nós sabemos que estamos num momento crítico da humanidade e mais do que nunca Jesus conta conosco em preces, em trabalho no bem, que mesmo estando, né, no lar, a gente começa fazendo a caridade dentro do lar, mas a gente pode estar olhando no nosso entorno, na nossa vizinhança. As casas espíritas estão fechadas, mas continuam distribuindo, né, a bolsa, socorrendo os companheiros mais necessitados. E é isso que Jesus espera de nós, né? Tenhamos paciência, lembrando Chico, tudo passa e isso tudo vai passar. E enquanto isso, a gente vai cumprindo o que a ciência determina, porque Kardec sempre, né? Kardec deixou para a gente que o que a ciência dissesse, descobrisse, comprovasse, o Espiritismo iria se adequar à ciência. Então, cabe a nós, espíritas, cumprir o nosso papel, respeitando o que a ciência coloca, né? O uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento. Muita paz e muita luz a todos, meus irmãos. Muito obrigada. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Aqui estamos, neste momento, encerrando a nossa reunião doutrinária desta noite. E, neste momento, vamos enviar os nossos agradecimentos ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, que nos permitiu que tivéssemos mais uma noite de estudo em plena harmonia com o mundo espiritual. Elevemos o nosso pensamento a Deus neste momento, agradecendo a Deus mais esta oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui reunidos nesse estudo, neste aprendizado do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Pai, obrigado por tudo que nos dá, obrigado por tudo que coloca em nossas mãos, mesmo nós não merecendo essas suas dádivas misericordiosas. Neste momento, Senhor, além de te louvar, além de ter como nosso Pai Supremo, nós temos os nossos momentos de rogativa. E nós rogamos, Senhor, por toda a humanidade sofredora, por todos os nossos irmãos em qualquer parte do nosso plano, em qualquer parte do nosso globo, que esteja passando por momentos de dificuldade neste momento. Os nossos irmãos que estão internados nos hospitais com o vírus do Covid, com outras enfermidades, que eles possam ser assistidos pelos médicos do espaço, dando-lhes o conforto espiritual, para que eles possam vencer essa etapa
deste aprendizado. Também pedimos, Senhor, por todos aqueles que trabalham junto a esses irmãos, todos aqueles trabalhadores que trabalham pela saúde do nosso povo, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os motoristas de ambulância, aqueles trabalhadores mais humildes que estão lutando para preservar a saúde da população, pelos nossos agentes de segurança, pelos nossos governantes, enfim, Senhor, por todos aqueles que hoje, neste momento, estão precisando do Teu auxílio. Permita que os bons espíritos assistam a todos os nossos irmãos desencarnados, particularmente a esses irmãos que desencarnaram do Covid, essa doença que veio para abrir os nossos horizontes, para nos mostrar qual é o caminho da caridade, da união e da compreensão. Amparar cada um desses irmãos de acordo com as suas necessidades espirituais, que quando chegarem lá no mundo espiritual eles possam ser recebidos e orientados. Amparai aqueles que estão desencarnando neste momento ou que desencarnaram no dia de hoje, não só pelo Covid, mas seja qualquer tipo de desencarne, violência, acidentes, outras enfermidades, que todos eles possam receber o mesmo amparo, o mesmo amor. Também pedimos, Senhor, que ampare a cada um de nós, que aqui estamos neste momento, lutando, tentando superar as dificuldades que nos aparecem e com a sua ajuda, com a sua misericórdia, temos certeza que vamos superá-las. Obrigado, queridos mentores espirituais, nossos mentores particulares, obrigado ao nosso patrono Chico Xavier, obrigado Maria Santíssima, protetora dos arrependidos, obrigado Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre maior, e acima de tudo, obrigado a Ti, meu Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem nós confiamos nossas vidas e nossos espíritos. Que Deus abençoe a cada um de nós, onde quer que sejamos. Que assim seja, graças a Deus, e muita paz e luz para todos.